UERJ Entrevista. Temas atuais comentados por professores e pesquisadores. Um espaço para reflexão sobre o nosso dia a dia. Neste ano, a UERJ realiza o evento UERJ com RJ, Ciência, Tecnologia e Inovação, propostas para o Rio de Janeiro pós-pandemia. Nas terças-feiras do mês de maio, pesquisadores da UERJ convidados participam de um debate aberto, mediado por nomes de relevo do jornalismo nacional. Os encontros têm como temas educação e ações afirmativas, ciência e tecnologia, economia, sustentabilidade e inovação, comunicação da ciência e saúde. E a 8ª temporada do UERJ Entrevista será totalmente dedicada ao UERJ com RJ. Nesta edição especial, terei ainda a ajuda de outros apresentadores, que se revezarão comigo nas conversas com os convidados do evento. Eu sou Eneida Leão e este é o UERJ Entrevista. Abrimos esta temporada refletindo sobre o primeiro tema, Educação e Ações Afirmativas, com a professora Luanda Silva de Moraes, que integra a mesa do dia 3 de maio. Luanda de Moraes é professora adjunta e ex-reitora da UESO, Fundação Centro Universitário Estadual da Zona Oeste, recém-incorporada à Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Para implantar essa integração, a professora Luanda foi nomeada superintendente de unidades estratégicas da UERJ. Luanda de Moraes é mestre e doutora em Ciências e Tecnologia de Polímeros pelo Instituto de Macromoléculas da UFRJ, pós-doutora pela UERJ e graduada em Engenharia Química pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. É membro do Conselho Superior da FAPERJ como representante institucional e coordena projetos de extensão universitária, como Consciência Negra da UESO, onde interage estreitamente com grupos da sociedade civil. Professora Luanda de Moraes, obrigada por aceitar nosso convite. Olá, eu que agradeço o convite, estou muito feliz e lisonjeada. Professora, a senhora foi a primeira mulher negra a assumir a reitoria de uma instituição de ensino superior no Rio de Janeiro. Quais os principais desafios enfrentados pela senhora para chegar a esse posto e durante a sua gestão? Bom, é falar das dificuldades, de uma mulher negra na academia e da academia em espaços onde não foram previstos para mim, exatamente. Porque eu sou fruto de uma vida cheia de desafios, e o que é muito comum na população afrodescendente do Brasil, e também daqueles países que sofrem com racismo. Por isso, estar envolvido em movimentos de luta e construção sempre fez parte da minha vida, na verdade. E ser reitora da UESO foi, então, algo muito natural. Foi não negar lutas por dignidade de um povo, e esse povo universitário, vamos falar assim, de uma instituição pública do Estado, localizada na periferia do município do Rio de Janeiro. E nós, como descendentes de pessoas que foram retiradas de seus lugares, transferidas para outro continente, essas amarras continuam sempre nos mantendo invisíveis ou vezes visíveis, numa pirâmide social. Costumo dizer que esse teto de chumbo que mantém a população negra nesses espaços, de vez em quando tem algumas brechas, e eu me considero produto dessas brechas. E nesse sentido, me considero um acidente histórico, dado que não fui prevista estar nesse espaço na universidade, estudando, fazendo ciência e tecnologia. Porque quando os nossos antepassados foram subjugados e fizeram, então, aquela grande cruzada da África para o continente americano, ninguém estava prevendo que depois de algumas gerações, aquelas pessoas iriam virar professores universitários, pesquisadores, etc. Então, lutamos para que os nossos descendentes não sejam também acidentes históricos. E o caminho, ele começa, obviamente, na nossa família, na escola, na formação profissional, que, em muitos casos, essa trajetória ela é alterada em diversos
em virtude, né, de diferentes fatores, né, como interrupção da própria vida, vítimas de balas perdidas, de maternidade precoce, precisam trabalhar para a subsistência própria da família, enfim, onde não se enxergam perspectivas. Então, a nossa grande luta sempre permanece para não repetir, né, e os nossos descendentes não serem acidentes históricos. Nesse sentido, professora, as ações afirmativas, elas vêm, de uma certa forma, reparar esse problema histórico que a população afrodescendente enfrenta, né? A UERJ, ela foi pioneira na adoção de reserva de vagas raciais, alcançando resultados muito positivos. Como foi essa experiência na UESO? Como a senhora avalia esse tipo de ação afirmativa na educação? Na UESO, de implementação das políticas das ações afirmativas foi fundamental, né, para nós termos um elevado percentual de negras e negros, um certo percentual indígena, lembrando que a UESO está localizada na zona oeste do Rio de Janeiro, ou seja, uma região periférica e que tem uma etnia e raça caracterizadas, né, como o povo negro. Então, foi possível, portanto, incluir um número maior de negros e negras e jovens periféricos, né, na universidade. Aliás, no espaço universitário, porque somente agora a UESO é uma universidade. Ela esteve até pouco tempo como um centro universitário. Professora, na UESO, 31% de seus 2.000 alunos estão em condição de vulnerabilidade social. E com a pandemia, essa passou a ser a realidade de muitos. Agora, com a incorporação à UERJ, será possível garantir melhores condições de permanência e inclusão desses estudantes? O que está sendo planejado? Sem dúvida alguma, com a incorporação, os nossos estudantes poderão usufruir das políticas de assistência estudantis que hoje os estudantes oriundos da UERJ já têm direito. Além, é claro, das práticas básicas vivenciadas em todas as universidades e instituições públicas de ensino superior, né, representadas pelas bolsas para incentivo à pesquisa, à extensão e à graduação. E eu aqui estou falando do tripé indissociável em uma universidade. Pelo menos 31% dos nossos estudantes, como veio na pergunta, para não dizer a maioria, apresentam dificuldades financeiras para permanência no ambiente universitário. Portanto, esses incentivos financeiros, diretamente financeiros, para a sua permanência no ambiente universitário são fundamentais, porque as dificuldades para permanecer e, portanto, concluir seus cursos é muito grande. Professora Luanda de Moraes, o cenário econômico e social do Brasil e do nosso estado no pós-pandemia é um desafio a ser superado. Além do grande número de vítimas fatais, o coronavírus foi responsável por agravar ainda mais as desigualdades sociais e pelo aumento do desemprego e da fome, no nosso país. De que forma as ações afirmativas na educação podem contribuir para escrevermos uma nova história a partir de agora? Que medidas podem ser adotadas a curto e médio prazos? São muitas, mas a médio e curto prazo eu posso dizer que a permanência dessas políticas de assistência estudantil para aqueles que mais precisam é muito importante. Encontrar mecanismos de incluir pessoas de baixa renda no orçamento das instituições do Estado é aquilo que os agentes do governo precisam realizar. Nos últimos anos, a exemplo, nós temos observado inúmeras ações dessa natureza realizadas pelo magnífico reitor Ricardo Lodge, que hoje deixa seu cargo de reitor para dedicar-se às garantias, estas mesmas garantias de inclusão daqueles que mais precisam estar no orçamento do país, e aqui eu falo no âmbito nacional. É importante lembrar também que, na contramão, nós temos muitos gestores brasileiros com os olhos convenientemente fechados, para a repartição desse dinheiro de poder e de recursos nos níveis global, nacional e também local.
essas circunstâncias que nós observamos ao estabelecer, então, as condições de vida das pessoas são causadoras das inigualdades em saúde, né, que jamais poderão ser superadas com políticas baseadas em abordagens universais sobre a população, né, de usuários do SUS, né, trazendo aqui a questão da pandemia também. Isso porque as doenças, elas têm incidências determinadas, sobretudo pela renda, pela idade, pelo gênero e pela raça. E a gente observa que a população negra, em sua diversidade, também é um dos grupos de risco, obviamente com gradações internas, né, variadas, tanto por comorbidades que atingem negros e negras em maior número, por exemplo, como o caso de hipertensão, diabetes, né, anemia falciforme, motivada por questões históricas, políticas e sociais estruturantes dessa nossa sociedade. Para encerrarmos, professora Luanda, a senhora acredita que mulheres negras ocupando altos cargos como o seu têm uma responsabilidade e pressão maiores para servir de modelo para as meninas de hoje, que sonham em um dia também ocupar esses espaços? Que conselho a senhora daria a essas meninas? A história traz evidências, né, e prova o porquê de termos tão poucas mulheres negras reitoras e em outros espaços de poder e decisão, como já foi abordado aqui em outras respostas. Hoje, depois, então, de mais de 3 séculos do Brasil, então, erguido sobre essa dor e a força de negras e negros escravizados, de fato, não oportunizou essas pessoas e seus descendentes iguais condições de vida. E após a falsa abolição da escravatura, como nós sabemos, onde cerca de 15% dos negros e negras foram libertos, ex-escravizados, passaram a ocupar, portanto, as margens da sociedade brasileira, que os exclui moral e economicamente da construção da nação. Eu digo que o legado moral da escravidão no Brasil é o racismo estrutural, materializado em inúmeros atos de violência policial, violência no parto, na identificação dos corpos negros, como suspeitos em tudo que se coloca as mulheres negras, sobretudo na base da pirâmide econômica nacional. Essa mulher negra, da base da pirâmide, então, ela veio ao longo do século XX, quebrando barreiras internas e na sociedade, principalmente, e conquistando seus espaços. Eu digo que a mensagem que eu deixo para as jovens negras e também não negras e periféricas, que são aquelas que enfrentam maior dificuldade, eu digo que o que constrói a nova era é a força e a paixão dessas jovens. Eu tenho uma esperança muito grande e eu trabalho para que nesse século XXI seja realmente o século das mulheres, que é o que eu tenho ouvido. Porque eu acredito que a ciência feita pelas mãos de mulheres de luta pela democracia, de luta pela igualdade, com suas experiências de dor e também de vitórias, e com a sua sensibilidade e humanismo bem arrojados, serão capazes, essas mulheres serão capazes de, portanto, conjugar produções científicas em diferentes áreas do conhecimento, com vistas à melhoria de verdade da qualidade de vida, ao desenvolvimento social e ao combate às desigualdades. Então, eu falo para as meninas que elas podem contar sempre comigo e que gravem no coração de jamais permitirem ser derrotadas pelas adversidades. Professora Luanda de Moraes, muito obrigada pela sua participação aqui no UERJ Entrevista. Eu que agradeço e estou sempre à disposição. Um abraço no coração. Obrigada. No UERJ Entrevista de hoje, conversamos com a professora Luanda Silva de Moraes sobre educação e ações afirmativas.
O painel sobre este tema no evento UERJ com RJ, Ciência, Tecnologia e Inovação, propostas para o Rio de Janeiro pós-pandemia, ocorre no dia 3 de maio, às 14 horas, no Teatro Noel Rosa da UERJ. Para mais informações, inscrições e outros conteúdos sobre o evento, acesse www.uerj.br. Apoio FAPERJ. UERJ Entrevista. Produção Rádio UERJ. Realização Centro de Tecnologia Educacional, CTE.